Flávia Ju e Bento Ju viajando pelo mundo, e a nossa primeira viagem para Caraíva, e esse aqui é um vlog mostrando toda a nossa preparação para a primeira viagem do Bento e como é que foi no dia. Como vocês sabem, eu amo viajar e um sonho que eu tenho é poder levar o Bento para as viagens junto comigo, pra gente poder conhecer o mundo por aí. E essa foi a primeira viagem que ele fez, então eu me esforcei muito para fazer tudo dar certo e ele ter uma boa experiência. Então realmente foi um momento bem especial para mim e para ele também. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, o nosso treinamento pré-viagem e o nosso dia de viagem. Na verdade, o dia de viagem vai se dividir em dois, né? Vai ser o de ida e depois eu vou mostrar um pouquinho da volta também. A casinha de transporte que a gente comprou, parece que o Bento pagou metade da casinha, né? A casinha de transporte que eu comprei é essa aqui da São Pet e ela é muito boa. Eu comprei duas, na verdade. Uma eu não gostei e essa daqui foi a que eu mais gostei. Ela é bem grande, bem estruturada, toda telada de todos os lados. Em cima tem a tela também. E aqui ainda tem um bolsinho para você guardar os documentos, que tem esse ganchinho para você prender a coleira dele. E ela é leve. Aqui tem uma almofadinha que sai. Ele é bem estruturado para sustentar. Uma coisa que eu gostei nela também é que tem essas alcinhas aqui, que elas, quando você ergue, ela mantém todas as paredes firmes. A outra que eu comprei justamente não gostei porque quando você segurava, as paredinhas amassavam e aí o Bento ficava amassado lá dentro, coitado. Então essa aqui eu gostei porque ela é bem estruturada mesmo quando ergue. É importante vocês lembrarem que cada companhia aérea tem especificações sobre a casinha de transporte. Então é legal vocês pesquisarem bem antes de comprar. Se você gosta desse conteúdo de vlog, de lifestyle, de perrengues, deixa seu like aqui e se inscreve no canal porque eu tô preparando vários outros conteúdos legais. Eu me preparei de todas as formas para fazer uma viagem mais tranquila possível, que ia ser a primeira viagem do Bento. E na minha cabeça, o retorno ia ser muito melhor, né? Porque, enfim, ele ia estar cansado da viagem, de ter brincado muito lá em Caraíva. Ele já ia ter passado por uma situação de voar, então ele já ia chegar mais familiarizado com aquela situação. E não foi o que aconteceu. Não foi. Então fica até o final para saber como é que essa história termina. Vou passar agora alguns vídeos para vocês sobre a evolução do nosso treinamento, desde o primeiro dia, quando a casinha de transporte chegou, como é que foi o primeiro contato do Bento com a casinha de transporte. Esse foi o primeiro contato do Bento com a casinha de transporte, então dá para ver que ele estava bem desconfiado, não estava entendendo o que era aquilo. E aí eu fui fazendo a introdução e a minha intenção naquele momento era mostrar que a casinha de transporte era um negócio legal, que era um lugar seguro. E aí, para isso, toda vez que ele se aproximava, eu dava um petisquinho, então fui fazendo essa associação positiva. No segundo dia, ele ainda estava bem receoso, mas um pouquinho mais confiante. E aí, assim, a gente foi treinando durante 17 dias, pelo menos uns 10 minutinhos por dia, sempre com muita paciência, respeitando os limites do Bento. Depois dessa introdução, a minha intenção agora era mostrar que a casinha era um lugar para ele ficar tranquilo e relaxado. E aí, para isso, eu fui dando recompensas por ele ficar só paradinho ali na caixa. O comando de fica ele já sabia, então eu só transferi para a casinha de transporte, então essa parte foi bem tranquila pra gente. Bom, o terceiro passo do treinamento foi mostrar para ele que a casinha pode ficar fechada em alguns momentos e que tá tudo bem, e ele ia ter que ficar lá durante aquele período. Então eu comecei fechando a casinha durante 5 segundos e aí logo depois eu abria, depois 10 segundos, depois comecei a deixar ele 30 segundos, 1 minuto, 2. E ele foi entendendo que estava tudo bem, a casinha tá aberta ou tá fechada, não tinha problema nenhum. Depois eu comecei a colocar ele na casinha de transporte em momentos que ele estava bem cansado, então depois do passeio, ou quando ele chegava da creche, justamente para ele dormir lá dentro. E deu certo, no primeiro dia ele dormiu lá durante uns 30 minutinhos. E aí depois ele estava dormindo já durante 2 horas lá, e eu ficava até com dó de acordar ele. E paralelo a isso, eu comecei também a mostrar que a casinha de transporte podia ser um lugar que se mexia às vezes, que balançava. Então, para isso, eu coloquei ele na casinha, fechei e ergui pela primeira vez por uns 10 centímetros do chão só para entender que era um negócio que dava uma balançada. E aí depois, abri a casinha, recompensei, tranquilizei ele e fui fazendo isso aos pouquinhos. Então, primeiro 10 centímetros do chão, depois um pouquinho mais, depois fiquei de pé. Aí comecei a andar com ele dentro da casinha de transporte fechada, dentro da minha casa. Aí comecei a andar de elevador, fui até a garagem, andamos de carro, andamos na rua,
Tudo isso com ele dentro da casinha de transporte fechada. E esse aqui é o vídeo do final do nosso treinamento, ele super à vontade, bem tranquilinho, às vezes ele até pedia para entrar na casinha para poder dormir lá. Um dia antes eu fiz o teste do peso, então aqui a gente tem o Bento, mais a bolsa de transporte, mais a coleira, mais o tapetinho higiênico e mais os brinquedos dele. Tudo isso deu 4,5 kg. Então, lembrando que o limite da TAM é 7 kg, aqui estava bem tranquilo pra gente. No dia da viagem, o nosso voo era 10h30. Eu quis chegar bem cedo, porque quando você vai viajar com pet, você não pode fazer check-in antes, você tem que fazer check-in obrigatoriamente no aeroporto. Então eu quis chegar bem antes porque eu nunca vivi isso, eu não sabia se era muito burocrático ou não, se eu ia ter que pegar fila normal, se tinha uma fila diferente, se eu encher o saco com alguma questão de documento e tal. Então eu cheguei coisa de 3 horas antes, assim, eu cheguei bem antes, pra voo nacional é muito, né? Então a gente acordou cedão nesse dia, aí eu dei a refeição dele antes de a gente sair de casa, então cerca de 3 horas antes do voo, porque aí até o voo deu tempo dele digerir e tal, então menor risco de regurgitação. Dei aquela última checadinha nos documentos, né, então atestado, 2 cópias para cada trecho, né, 2 cópias para ida, para volta, e carteira de vacinação tem que levar também. O Benzo estava treinadíssimo para andar na casinha de transporte, então botei ele na casinha, peguei as coisinhas, fechei a nossa mala e aí entramos no Uber para ir até o aeroporto e ele foi super bem no trajeto de Uber. Chegando no aeroporto, eu descobri que tem uma fila específica para quem viaja com pet, que você não pega a fila normal, então foi legal porque eu basicamente entrei no aeroporto, perguntei onde era e já fui direto pro guichê que me atendeu. No site da TAN dão todas as especificações de como tem que ser a casinha de transporte e eles falam que eles vão verificar tudo no check-in para ver se você pode ou não voar. Como é que foi pra gente? Eles olharam o atestado do Bento, nem pegaram uma cópia pra eles só olharam, viram que tava tudo certinho e me devolveram os 2. Olharam a carteirinha de vacinação e eles olharam o Bento e viram que ele é fofo, maravilhoso e nem pediram pra pesar e nem mediram a casinha de transporte, acho que eles já bateram o olho e viram que cabia embaixo do assento do avião, então foi bem tranquilo. Como eu cheguei com muito tempo de antecedência e como ainda faltavam 2h30 pro meu voo, eu fiquei cerca de 1h30 andando com o Bento do lado de fora do aeroporto, onde tem os carros e tal, porque não tinha nada pra gente fazer e porque eu queria gastar a energia dele pra ele ir mais tranquilinho pro voo, tá mais cansado e tal. Foi ótimo que ele cansou bastante e eu cansei também, mas enfim, conhecemos o aeroporto inteiro, foi bem legal. E aí quando faltava mais ou menos 1 hora pro nosso voo decolar, a gente foi pro embarque. Pra você passar no raio-x tem um protocolozinho, então como é que funciona? Você tem que tirar o cachorro da casinha de transporte. Na teoria, você tem que tirar a coleira do cachorro também. E aí você tem que passar assim, ó, com o braço estendido. O seu cachorro, coitado, o seu cachorro não pode estar encostando em você. Você não pode passar com ele assim, agarrado. Passar com ele longe do seu corpo e sem a coleira. Só que é um saco, né? Você fica tirando da casinha, tirando a coleira, depois botando na coleira, botando na casinha. E aí fora que se você tiver com, sei lá, relógio, laptop, essas coisas, você tem que, enfim, tirar tudo. Como é que foi pra mim? Tirei da casinha de transporte. E eu perguntei, precisa tirar da coleira também? E ela falou, acho que não. Tenta passar assim, se apitar você volta e tira. Aí eu falei, tá bom. E aí a gente passou. Eu tava até com aquela AirTagzinha, com a case, a coleira tem umas partes de metal, os ganchinhos e não apitou nada, nem na ida nem na volta. A casinha de transporte tem que passar no raio-x mesmo. Dentro da área de embarque, eu não sei até hoje se pode ou não tirar o pet da casinha de transporte. Mas eu tirei, né? Aí o que eu fiz? Como eu não sabia se podia ou não, eu fui para um cantinho da área de embarque, bem próximo do portão, que era o meu, né? Como eu ia ficar mais ou menos 1 hora lá, eu preparei um cantinho dele, então coloquei um tapetinho higiênico, tirei um brinquedinho pra ele, deixei um potinho de água, uns petisquinhos pra ele, e fiquei brincando com ele lá, pra ele gastar mais energia ainda e interagir um pouco com as pessoas que estavam lá. E foi bem legal, porque não tem muitos cachorros viajantes por aí, então sempre que tem, acho que as pessoas gostam e vêm falar com você, vêm falar com o cachorro e fazer um agradinho e tal. E como eu tava próximo do meu portão, bastante gente que tava no meu voo já veio falar comigo. E aí foi legal que eu já fui fazendo social, caso ele deixou, né, no voo, as pessoas meio que já sabem que é o primeiro voo dele, que ele tá sendo treinado. Aí começaram a chamar os passageiros por grupos e tal, aí tive que colocar ele na casinha de transporte, peguei o ônibusinho até o meu voo, e aí antes de subir, perguntei pro pessoal lá do aeroporto se eu podia soltar ele um pouquinho, soltar na guia, né, tirar ele da casinha de transporte. O pessoal deixou, então eu fiquei do lado de onde as pessoas sobem a escadinha, só dando um tempinho lá pra ele fazer o último xixizinho dele e tal, então foi legal, foi a hora que eu tirei essa foto aqui. Nós fomos os últimos a entrar no voo e por uma sorte divina, eu tava na janela, não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém do lado do meu lado e não tinha ninguém, aí aqui tinha corredor, e também não tinha ninguém do outro lado do corredor, ou seja, não tinha ninguém
quase na fileira inteira, assim. Bom, aí ele fica lá, no seu pé, dentro da casinha de transporte. E nesse momento, quando ele ficou pela primeira vez lá, ele ficou um pouco nervoso, assim, um pouco ansioso. Porque acho que tinha barulho, tinha o balanço da cadeira da pessoa que estava em cima, tinha o pé da pessoa da frente se mexendo também. Então ele começou a latir bastante nessa hora. Começou a dar uma choradinha, resmungar e tal, e querer sair. Porque de apertar o coração, né? Uma coisa horrível de ver, isso não poder fazer nada. E aí eu comecei a treinar ele com o comando de fica, que a gente já fazia em casa, né? Aí a cada 2 minutos eu dava um petisquinho pra ele, ficava olhando, mandava ele ficar, e aí ficava como se fosse um treino mesmo. Isso a gente ficou durante 40 minutos, assim. Eu tava morrendo de dor nas costas, tem que ficar curvada, assim, né? Então não foi muito legal, ainda mais porque o voo atrasou, sei lá, uma meia hora, 40 minutos pra sair, e nesse tempo que o avião tava no chão, ele ficou chorando e latindo, então foi um pouquinho trabalhoso pra mim, acho que um pouquinho desagradável pras pessoas que estavam no voo também. Mas não foi assim um absurdo, sabe? Foi tipo uma resmungadinha, um latidinho ou outro e tal, e eu sempre tentando conter ele. E aí quando começou a andar, ele ficou um pouquinho mais tranquilo. Quando decolou também, ele ficou um pouco assustado com barulho e tal, mas eu fiquei fazendo carinho nele e foi tudo bem. E aí acho que ele achou meio parecido com um carro, talvez, que tinha um balancinho, e aí ele ficou mais tranquilo com um avião em movimento do que o avião parado. Como o voo estava vazio, eu deitei nos 3 bancos que eu tinha só pra mim e fiquei deitada aqui com a mão dentro, aí eu abri só um pouquinho e coloquei a mão dentro da casinha de transporte, porque a orientação é, o cachorro tem que viajar 100% do tempo na casinha de transporte, ele não pode sair. Mas ninguém falou que eu não podia me enfiar lá dentro também, né? Então eu enfiei minha mão e meu braço lá e fiquei fazendo carinho nele durante o voo pra ele ficar mais tranquilo. E ninguém reclamou, obviamente, né? E como não tinha muita gente, não tinha ninguém do meu lado, eu tirei ele da casinha de transporte e botei ele no meu colo. E aí eu peguei a cobertinha dele e cobri ele. Pra ninguém ver. Mas no final, aí passou, sei lá, meia hora, 40 minutos que ele ficou fora da casinha de transporte, no meu colo, às vezes no banco do lado, às vezes no outro banco, às vezes eu e ele deitado no banco de comprida, a gente foi mudando de posição. Vários comissários passaram e com certeza viram, e não falaram nada, então acho que eles deram uma ignorada, assim, mas com certeza eles viram. Não sei se vocês repararam, mas deixei um ventiladorzinho portátil aqui perto do Bento, ele tava com um pouquinho de calor em alguns momentos, e ele foi ótimo, tanto pro aeroporto quanto pra dentro do avião. Ele funciona sem fio e carrega por USB, maravilhoso. Quando a gente estava para pousar, veio um comissário, aí coloquei na casinha de transporte e pousamos, e aí o resto da viagem foi tranquila. Pisou na areia pela primeira vez, ele se amarrou, amou a areia, então aí Caraíba foi só o paraíso. Ele correu na praia, ele entrou no mar, entrou no rio, ele correu na grama, ele conheceu um monte de outros cachorros, um monte de gente brincou com ele. Ele, cara, foram 4 dias intensos de passeio, de paraíso, e ele andava solto algumas horas, ou ele ficava na pousada, mas eu deixava ele solto na pousada, que era toda cercada. Então ele corria pela pousada e tinha muito mato, e tinha muita grama, e tinha outro cachorro na pousada, então ele tava, cara, vivendo dias de êxtase lá, ele tava realmente muito feliz. Acho que eu nunca vi ele tão feliz assim, com tanto espaço, com tanta liberdade. Mas deixa eu contar pra vocês agora o nosso retorno, o nosso voo de volta. Eu tava muito preocupada com o voo de ida, porque ia ser a primeira vez e ele nunca tinha passado por isso, e eu imaginei que o voo de volta ia ser um pouco mais tranquilo que o de ida, porque ia ser uma situação que ele já tinha se exposto antes e que talvez ele lidesse de uma forma melhor. Mas não foi o que aconteceu, porque eu precisava que ele abaixasse essa energia, que ele ficasse um pouco mais tranquilo, voltasse ao normal, pra gente conseguir voar de uma forma tranquila. E eu não conseguia fazer essa energia dele baixar, porque ele tava muito em êxtase ainda. E o que eu imaginava também é que ele ia estar cansado de ficar fazendo muitas coisas e tal, porque geralmente aqui em São Paulo, né, ele dorme o dia inteiro. E eu imaginei que lá, fazendo muitas atividades, muita coisa todos os dias, ele ia chegar cansado no final da viagem, e não foi o que aconteceu. Ele estava ainda com muita energia, então errei totalmente a previsão. E foi um problema grande, porque assim que eu cheguei no aeroporto, eu fui colocar ele na casinha de transporte, ele não quis entrar. E ele já estava acostumado, né, a entrar e ficar tranquilo. Ele não queria entrar, ele entrava e queria sair, ele não deixava fechar o zíper. E aí eu fiquei um pouco preocupada, porque, enfim, ia ter que voar na casinha de transporte, não tinha opção, né? Vocês lembram que na ida eu fiquei 1h30 caminhando pelo aeroporto para gastar a energia dele. E na volta eu achei melhor não ficar caminhando nesse tempinho que eu tinha. Eu preferi fazer um treinamento de calma e relaxamento para ele tentar ficar um pouco mais tranquilo. Então eu passei mais ou menos 1 hora e pouquinho também fazendo o exercício de fica, de tranquilidade, deixei uns petisquinhos que eu só entregava quando ele tava mais calmo.
e tentando sempre deixar ele na cadeira de transporte tranquilo. E não foi muito fácil, na verdade não foi nada fácil. Ele não queria ficar parado, ele não queria ficar quieto, ele queria bagunçar, sair correndo e tal, que era o que ele tava fazendo há 4 dias, né, enfim. Errado não tá. E quando eu vi que eu não ia conseguir dar uma controlada na energia dele, eu lembrei da Dramin, que a veterinária do Bento tinha sugerido pra voo. Então a recomendação foi 30 minutos antes do voo, dar umas gotinhas de Dramin. Tá, eu dei bem menos, eu acho que eu dei nem metade do que a recomendação da vet, porque eu tava com medo dele ficar muito sonolento e tal, ele nunca tinha tomado, então eu fiquei com um pouco de receio de dar a dose cheia, eu dei subdose. E foi ótimo, porque passou 40 minutos, ele tava bem sonolentinho, aí acho que bateu o cansaço da viagem naquela hora. Ele deu umas latidinhas só no começo do voo, muito discretas. Ele realmente ficou muito mais tranquilo, muito mais calmo a viagem, então foi menos estressante pra ele, então ele foi dormindo o tempo todo. Eu dormi também, porque eu vi que ele tava tranquilo, então eu consegui descansar um pouco, relaxar. E aí chegamos em São Paulo, a hora que eu abri a casinha de transporte, ele tava com a maior cara de sono, com uma cara de onde eu estou. É só importante lembrar que o Dramin foi a recomendação da médica veterinária do Bento e não é pra você sair dando pro seu cachorro, porque tem, inclusive, efeitos colaterais, tá? Então, se você quiser fazer alguma coisa, converse com o seu médico veterinário antes. E essa foi a primeira história do Bento viajante, como é que ele se saiu. Eu acho que ele se saiu muito bem. E acho que a gente já pode planejar a próxima viagem, hein? Bento, vamos pra Caraíva?